Então a seção 3.8 é exatamente isso. É multiplicação de vetores. Agora já tem suas peculiaridades, vale a pena você se atentar um pouquinho mais, prestar atenção. Bom, existem 3 formas de se multiplicar um vetor, tá certo? A mais simples, que envolve a multiplicação de um vetor por um escalar, e tem outras 2 formas, que é dado por multiplicação entre vetores. Você pode multiplicar 2 vetores. Essa multiplicação entre 2 vetores, ela pode ser de 2 maneiras distintas, tá certo? Que é chamado de produto escalar e produto vetorial. Ok? Então é muito importante isso. Então vamos começar com o mais simples, né? E vamos explicar cada um dos 3. Então, o primeiro caso aqui que a gente vai trabalhar é a multiplicação por um escalar. Muito bem. Ao multiplicarmos um vetor por um escalar, a gente obtém como resultado um outro vetor, tá certo? Isso você precisa ter em mente. O módulo dele é o produto do módulo do vetor pelo valor absoluto do escalar. Ou seja, o que muda quando você multiplica por um escalar é o módulo. A direção muda? Não. E o sentido? O sentido pode mudar se o escalar que você multiplicar for um escalar negativo, tá certo? Se o escalar é negativo, ele muda o sentido. A direção? Não. Multiplicação por escalar, então, muda o módulo e o sentido caso esse escalar seja um número negativo. Muito bem. Como é que funciona, então? Vamos ver um exemplo. Dado um A, que é igual a AX na direção Y, mais um AY na direção J, mais um AZ na direção K. Dado um escalar qualquer, S, multiplicado por A, vetor, basicamente, você multiplica todas as componentes por esse vetor S. Então, por esse escalar S. Então, isso aqui vai dar um escalar agora, que é S, AX na direção Y, mais S, AY na direção J, mais S, AZ na direção K. É distributiva, né? Multiplicar esse cara por S faz a distributiva. O módulo de A, então, se você se atentar, vai ser igual a raiz. O módulo de um vetor, no caso do bidimensional, né, a gente já viu aqui, era fácil de se atentar, né? Pelo triângulo retângulo, aqui é o meu AX, aqui é o meu AY, aqui é o meu A. Então aqui você via que era o módulo de A, é igual a AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, raiz. No caso do tridimensional, é AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, mais AZ ao quadrado, tá certo? Então nesse caso aqui eu vou pegar a componente X e levar ao quadrado, S AX ao quadrado, mais S AY ao quadrado, mais S AZ ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar S ao quadrado, S ao quadrado, S ao quadrado, posso pôr em evidência, e isso aqui vai dar S que multiplica o módulo de A, tá certo? Então, multiplicar por um escalar, isso aqui também dá um módulo de S, tá? Nada mais é do que pegar o S e multiplicar pelo A. Simples assim. Para dividir por um escalar, tá certo? É basicamente a mesma ideia, só que agora você multiplica então por 1 sobre S. A multiplicação por 1 sobre o S é a divisão, é equivalente a divisão
por S. Divisão por um escalar. Muito bem, esse é o mais fácil. Mas tem mais do que isso. E agora começa a complicar um pouquinho só, que é a multiplicação por um vetor. Como eu disse, né, tem duas formas de você multiplicar dois vetores. Um é chamado de produto escalar e o outro de produto vetorial, tá certo? Então, produto escalar, por que ele chama de produto escalar? Porque o resultado do produto é um escalar. E o outro produto, que é chamado produto vetorial, é chamado de produto vetorial, adivinha por quê? Porque o resultado do produto é um vetor. Maravilha? Então, vamos lá começar a explicar o produto escalar. Esses são muito importantes, cara, na física, na engenharia, nossa, para tudo, cara. A vida inteira, se vocês vierem a se tornar um engenheiro, vocês vão estar trabalhando com produto escalar, produto vetorial, como se fosse o seu feijão com arroz aí na hora do almoço, tá certo? Então, aprendam isso mesmo. Então, vamos lá. Produto escalar. O que a gente define? Veja que isso aí, como eu disse, né, é tudo criação do ser humano, né? Os caras foram criando essas ideias de produto escalar, produto vetorial. Só que eles são bem estabelecidos e eles têm propriedades importantes na física para descrever a física, etc, etc, etc. Então, é fundamental que a gente entenda essas definições. Bom, o produto escalar, ele pode ser conhecido como produto de duas grandezas, tá certo? Duas grandezas. Então, é conhecido como produto de duas grandezas. Quais são essas grandezas? 1. O módulo de um dos vetores. Ou seja, você vai pegar o módulo de um dos vetores e vai multiplicar pelo quê? Por 2, que é o quê? A componente do outro vetor em relação ao primeiro. O que isso quer dizer, né? Mas é exatamente isso. Se você levar ao pé da letra, você vai entender. Então, vamos lá. Ó, tenho dois vetores, ó. Tá aqui, ó. O A e o B. Maravilha? Tá aqui, o meu A e o B. O módulo de um deles, posso pegar, por exemplo, o módulo de A e multiplicar pelo componente do outro vetor em relação ao primeiro. O que é a componente do outro? É a projeção de um no outro. Por exemplo, ó, imagine que esse aqui, ó, seja o meu eixo X aqui, ó. Tá certo? Tá aqui, ó, apontando no X. Eu vou projetar o B aqui no A. Tá certo? Ó, tem o meu triângulo retângulo aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. E tem um ângulo entre os dois vetores aqui, ó. Então, o que é a projeção do B em relação ao A? Tá certo? Porque eu peguei o módulo do A e agora eu vou projetar o B no A.
Então a projeção do B no A, ó, o seno vai dar aqui, não é? Então, ó, se a gente pegar o cosseno de θ, ó, seno de θ é cateto oposto, cosseno de θ é o cateto adjacente, tá certo? Ó, o vetor tá aqui, ó, não é o A, é esse, vamos dizer em vermelho aqui, ó, de novo aqui para entender o triângulo retângulo. É esse triângulo retângulo aqui, a projeção dele na direção do A, tá aqui, ó. Então daria essa componente aqui, ó, que é a projeção do B no A. A projeção do B no A é esse cara em verde aqui, ó. É esse tamanho aqui, ó. Ou seja, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é essa projeção, que eu vou chamar aqui de Bzinho A, vai. É a projeção, que é esse cara que ele está falando, ó. A componente do outro vetor em relação ao primeiro, ou seja, é esse cara aqui que eu tenho que calcular. Dividido pelo módulo de B. Ou seja, a projeção do B no A é esse cara aqui. Tá vendo? Ó? É a projeção do B na direção A. Ou seja, esse meu BAzinho aqui é o B, módulo de B, vezes o cosseno de θ. Ou seja, o produto escalar é o módulo de um dos vetores, módulo de A, vezes a componente do outro vetor em relação ao primeiro, vezes módulo de B, cosseno de θ. É isso que é o produto escalar. Ou seja, eu pego o módulo do primeiro, o módulo do segundo e multiplico pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Isso define o produto escalar. Note que isso é um escalar, porque o módulo de A é um escalar, o módulo de B é um escalar e o cosseno de um ângulo também é um escalar. Isso me dá um escalar. Só para ficar mais clara a minha figurinha, no livro ela está muito mais didática que essa. Então eu vou mostrar aí essa figura aí. Tá aqui, ó. Ó, o meu A, o meu B e o ângulo entre eles, ó. Olha a projeção do B no A, ó. Tá vendo? Ó, é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a minha projeção do B no A. E quanto ele vale? Ele vale exatamente o módulo de B vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, vou multiplicar esse módulo desse cara com o módulo desse cara aqui, ó, que é a projeção do B do A. Mas eu poderia fazer o contrário, eu poderia pegar o B e multiplicar a projeção no A no B. E a projeção do A no B é o A cosseno de φ, que também dá a mesma coisa, né? Em um caso vai ter módulo de A vezes B cosseno de φ, e o outro vai dar módulo de B vezes A cosseno de φ, que dá a mesma ideia. Esse aqui é a projeção de B no A, esse cara aqui. E esse cara aqui é a projeção no A, do A no B. Certo? Nos dois casos, esse aqui é o módulo de A cosseno de φ, né, nesse primeiro caso. Esse cara aqui é o módulo de B cosseno de φ. Então, se eu pegar o primeiro A vezes a projeção do segundo, vai ficar módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno de φ. Agora, se eu pegar esse cara como sendo o primeiro, vai ficar módulo de B vezes módulo de A vezes cosseno de φ, de forma que o resultado do produto escalar é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá claro? Essa é a definição de produto escalar. É isso aí. Geralmente a gente representa isso aí assim, ó. Produto escalar de A com B é igual ao módulo de A
módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui é o produto escalar. O importante de frisar aí é que o produto escalar de A com B é uma grandeza escalar, tá certo? E além disso, que também é extremamente importante, se o ângulo entre os dois vetores for 90 graus, se os vetores forem perpendiculares, quanto vale o produto escalar? Pode falar em coro, fazendo favor. 0, tá certo? Isso você precisa ter em produto escalar de vetores perpendiculares é 0. Acabou, ponto final, sempre. Isso tem que estar enraizado, tatua, sei lá, faz alguma coisa, velho. Não pode esquecer isso, tá certo? Produto escalar entre vetores perpendiculares é 0. Porque pensa, estou pensando na projeção de um cara no outro, se eles são perpendiculares, a projeção é um ponto. Qual o tamanho de um ponto? 0, tá certo? Então, visto que a projeção de um no outro é 0, o produto escalar tem que ser 0 também. Tá certo? Lembre-se disso, que é a projeção de um no outro. E aí você vai se atentar que tem que ser o cosseno entre os ângulos, porque quando for 90 graus, tem que dar 0. Tá claro? Isso é fundamental. Então, o produto escalar entre dois vetores ortogonais é 0. Bom, além disso, ele obedece à propriedade comutativa, tá certo? A escalar B é igual a B escalar A. Além disso, A escalar com B mais C é igual a A escalar B mais A escalar C. Tá certo? Muito bem. Com a propriedade distributiva aqui, é fácil também a gente calcular o produto escalar em termos dos versores. Vamos lá, vamos prestar atenção que também é crucial. Então, ó, tem um vetor A, que é AX na direção inversor, mais AY na direção J versor, mais AZ na direção K versor. E eu tenho um B, que é BX na direção I versor, mais BY na direção J versor, mais BZ na direção K versor. Maravilha? Vou fazer o produto escalar de A com B. A escalar B. E vou fazer uso da propriedade aqui distributiva, tá certo? Então eu vou ter, ó, AX inversor, mais AY J versor, mais AZ K versor. Produto escalar, BX inversor, mais BY J versor, mais BZ K versor. Fazendo a distributiva, vamos lá. Tá aqui, ó, A escalar B. Isso aqui vai me dar AX, que multiplica BX, inversor, produto escalar com inversor, mais AX, BY, inversor, que multiplica J versor, produto escalar, mais AZ, AX, BZ, inversor, produto escalar Z versor, mais, vamos fazer, não tem paciência, AY, BX, não, precisa ficar claro, aguenta a mão, JI, mais AY,
mais AYBZJK. Isso aqui você vai fazer só uma vez na vida, depois você nunca mais faz, então é hoje o dia. Mais AZBX K escalar I mais AZBY K escalar J e finalmente mais AZBZ K escalar K. Agora vamos atentar, ó. Cada um deles aqui, ó, é um produto escalar, ó. Esse aqui é um produto escalar, esse aqui é um outro produto escalar, esse aqui é um outro, esse aqui é um outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e assim por diante, tá certo? Muito bem. Vamos usar o que a gente já sabe, ó. Produto escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quanto vale, ó, o módulo do I versor? 1. Versor é um vetor de módulo 1. Vezes o módulo do I versor. 1. Vezes o ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre dois caras que são paralelos, que apontam na mesma direção? O ângulo entre eles é 0. E o cosseno de 0 é 1 também. Então vai ficar I, produto escalar com I dá 1. Sim ou não? Muito bem. I escalar J, módulo de I, vezes o módulo de J, vezes o cosseno entre eles. Qual que é o cosseno entre esse ângulo aqui? Quanto vale? 0. Por quê? Porque o I e o J são caras perpendiculares, tá certo? Então, I, produto escalar com J, dá o módulo de I, que é 1, vezes o módulo de J, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, esse cara aqui não contribui. Esse cara aqui contribui? I com Z. Ah, era K, né? Eu pus Z aqui, mas é K. A gente usa K, que às vezes eu uso o meu. I e K. Qual é o ângulo entre eles? 90. Contribui? Não. Esse cara aqui, J com I, contribui? Não. E esse cara aqui? Opa, esse sim. J escalar com J dá 1. Esse cara contribui? Não. Esse cara contribui? Não. Esse cara contribui? Não. E esse cara, K e K, contribui porque também K escalar K é 1. Ou seja, finalmente, A escalar B é igual a AXBX mais AYBY mais AZBZ. Olha que legal. Ou seja, você vai pegar, multiplicar as componentes de cada um, componente com componente, e somar tudo. Somar tudo. Olha como isso é útil, velho. Isso é muito legal. Imagina só. Eu tenho dois vetores quaisquer. Olha que legal. Tem um vetor aqui que eu te dou as componentes dele. Te dou um outro vetor que eu te dou as componentes dele também. E eu pergunto, qual é o ângulo entre dois vetores quaisquer? Nossa, parece ser uma questão difícil, né? Mas ó, se você pegar o produto escalar, ó, de A com B, imagina que eu tenho as componentes, falo 2 na direção X, mais 5 na direção Y, mais 7 na direção Z. Aí eu venho e pego o A escalar com B. O que é isso? É o módulo de A, que eu consigo calcular, né? O quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, tudo raiz. Multiplico pelo módulo de B, que eu também sei calcular, é o quadrado do primeiro, do BX, mais o quadrado do BY, mais o quadrado do BZ, tiro a raiz. Vezes o cosseno entre o ângulo. Esse eu não tenho. Mas isso aqui é exatamente igual a XBX, que eu também tenho,
mais AYBY, que eu também tenho, mais AZBZ. Então eu consigo calcular o cosseno de θ com o pé nas costas. Você me dá as componentes do vetor lá, uma ponta na direção, sei lá, arbitrária, outra ponta numa direção arbitrária qualquer, e eu te dou o ângulo entre esses dois vetores facilmente. Dá para enxergar que é fácil calcular o ângulo entre esses dois vetores? Calculo o módulo de A, pegando os quadrados de cada componente, somando e tirando a raiz. Calculo o módulo de B, somando os quadrados das componentes e tomando a raiz. Aí eu tenho que calcular x vezes bx, que é uma multiplicação de dois números, somar com ay vezes by, que é a soma de dois números, e acabou. Tiro daqui facilmente que o cosseno de θ é igual a x bx mais ay by mais az bz dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. Questão da prova de GA, com certeza, pode ter, não tem a menor dúvida. O cara vai te dar dois vetores, para calcule o ângulo entre os vetores. Pode ter certeza. É assim que você vai fazer. Tá certo? Alguma pergunta? Muito bem.